Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo do Conexão Farmácia. Você que está nos assistindo agora, profissional do varejo farmacêutico, trabalha na farmácia, trabalha em alguma drogaria, você com certeza deve ter aquele desejo, aquele sonho de crescer profissionalmente, tô certo? Então esse vídeo foi feito para você. Nós temos hoje aqui em nosso estúdio do Conexão Farmácia a presença de Wagner Morente. O Wagner é um profissional especialista em treinamento e desenvolvimento no mercado farmacêutico. O Wagner atua tanto na indústria, na distribuição e no varejo também. E aqui, hoje a gente vai falar de um assunto extremamente importante, totalmente voltado com o seu desenvolvimento profissional. Todos nós temos aquela expectativa de crescer, se desenvolver profissionalmente, mas como crescer, como se desenvolver no mundo atual, né, com vários desafios, alta competitividade e num crescimento super acelerado. E fique conosco até o final desse vídeo, que lá no final tem uma surpresa especial para você. Foi elaborada com muito carinho, então fique até o final, é imperdível. Para falar de tudo isso, temos aqui a presença do Wagner. Primeiro, Wagner, eu quero agradecer demais você ter aceito o nosso convite e seja bem-vindo aqui ao Conexão Farmácia. Ô Marcelo, eu que agradeço o convite, né? Uma oportunidade gigante, honrosa de estar aqui no Conexão Farmácia, que é um instrumento valioso, poderoso de desenvolvimento profissional que dá acesso para essas pessoas todas que fazem a diferença aí no ponto de venda, a ter acesso a alguns conteúdos interessantes. Eu espero que eu possa contribuir de alguma forma com algumas visões e experiências que eu tenho no mercado. Wagner, como é que essas mudanças, né, tudo que vem acontecendo, como essas mudanças impactam a cada profissional, né, que está nos assistindo agora, que atua no varejo farmacêutico? Então você tem o atendente, o balconista, a pessoa que está lá no caixa, o farmacêutico, o proprietário, o gerente, então vários perfis diferentes de pessoas que são impactados e cada pessoa dessa tem uma expectativa, uma necessidade. Como é que é o impacto para cada uma dessas pessoas? Pois é, Marcelo, olha só, a gente tem o hábito de olhar para essa complexidade e dinamismo todo de uma forma, né, quase que com um bloco só. Mas na realidade a gente tem esses agentes, cada um deles tem uma expectativa, tem angústias, desejos profissionais, né? E também a gente tem expectativa do negócio, isso precisa estar casado, especificamente. Então, quando a gente olha para essa mudança de cenário que vem acontecendo no varejo, ela demanda para cada uma dessas funções, né, desenvolvimento de habilidades um pouco diferentes. Por exemplo, o proprietário ou o gerente da loja, que tem uma função um pouco mais estratégica, né, ele precisa sair um pouquinho daquela visão operacional, né, muitas vezes, que é o funcionamento da farmácia, as regras, as condições operacionais todas, para ir para um lado mais estratégico. Como é que ele desenvolve essa habilidade? Eu costumo provocar eles para fazerem a curiosidade analítica, né? Que é sair um pouco daquele ambiente e daquela função de proprietário ou gestor mais operacional e tentar observar o comportamento do consumidor, ir mais para o balcão, ir mais conversar, sair da loja e observar o comportamento, né, das pessoas dentro daquele ambiente. Quando você vai para um farmacêutico ou balconista, por exemplo, você tem uma necessidade maior hoje, porque o consumidor está mais consciente, né? Está mais exigente, está mais digital, tem mais acesso à informação, então você precisa estar mais preparado. Aquele discurso, aquela abordagem mais frágil do passado já não funciona tão bem, né? De você dar aquelas orientações mais curtas, às vezes o consumidor quer conversar um pouquinho mais sobre o produto. Eu vou dar um exemplo de uma categoria de colágeno. A gente vê muitas vezes, né, aquela conversa um pouquinho mais profunda. Qual a diferença desse para esse? Tem glúten, não tem glúten? Tem isso, não tem aquilo, né? Então você começa a ver que há uma necessidade de um conhecimento mais profundo. Aí quando você vai para um comprador, por exemplo, esse também precisa se desenvolver. Por quê? Porque muitas vezes ele está naquele ambiente dele, acompanhando as planilhas, os preços e tudo mais, fazendo a melhor negociação. Só que essa mudança na ponta trouxe novas perspectivas para produtos OTC, trouxe novas perspectivas para o balcão também, conversa, como é que está o comportamento dos medicamentos contínuos, dos controlados. Se ele vai para essa linha de frente para entender esse cenário, o que acontece? Ele aumenta a sua visão de negócio
e ele não faz a negociação simplesmente por preço, por valor, né? Enfim, ele entende que aquilo é importante para o negócio, que pode dar uma contribuição estratégica também. E aí você tem também a função, por exemplo, do farmacêutico, que hoje ganha uma necessidade de visão ampliada de negócio, né? Um pouco mais de gestão, ele está mais participativo disso. Em algumas redes ou em algumas farmácias, o farmacêutico exerce o papel de gestor do negócio. Então, são competências que eles precisam ficarem mais atentos e vigilantes e efetivamente encontrar até no próprio ambiente de trabalho essa visão dessas necessidades. Bacana, excelente. E uma das reclamações, Wagner, dentro de tudo isso que você trouxe, né, a gente ouve muitas vezes uma reclamação constante, né? A gente não tem tempo para aprender, ou de certa forma, né, a empresa não me oferece treinamento, né? É bastante comum isso, né, Wagner? Isso, eu ia te perguntar, né? Isso é verdade? Ocorre muito? Ocorre numa intensidade menor, né? E como é que o profissional da farmácia, né, em qualquer nível que ele esteja, né, como é que ele consegue encontrar tempo, né, e como que a própria pessoa, né, às vezes o proprietário ou o gerente, como é que também ele faz para oferecer treinamento lá para aqueles profissionais? Marcelo, esse é um ponto que é comum até no nosso ambiente, qualquer ambiente, né? A desculpa do tempo, né? Nós estamos acostumados também a olhar para o desenvolvimento profissional como um evento, como uma intervenção, uma ação específica, uma ação formal do nosso, né, da empresa, enfim. A gente cria essa expectativa. Eu vejo, por exemplo, é muito interessante, um balconista que diz o seguinte, né, eu gostaria de ser um gerente, mas eu nunca tive um treinamento aqui na empresa para desenvolver habilidade de liderança ou gestão. Só que hoje você tem oferta, né? E aí você tem a possibilidade de aprender também no próprio trabalho. Então essa forma de enxergar naquela solução pontual, uma ação específica, que é a única oportunidade de treinamento, ela limita muito o seu crescimento. Então, o que eu convido o profissional de farmácia é fazer o seguinte, cara. Observe duas coisas importantes, tá? São dois movimentos potenciais que existem no mercado que podem ampliar o seu desenvolvimento profissional. O primeiro é a oferta de conhecimento que está disponível. Se você dá um Google, você encontra uma série de informações. Por exemplo, o Conexão Farmácia é um, Quintal Ápice é outro, né? Você tem outras fontes aí, um Sindus Pharma, você tem Panorama Farmacêutico, ABC Pharma, Contento, enfim, Guia da Farmácia. Você tem fontes para buscar esse conhecimento. Dá uma pesquisa no YouTube e você vai encontrar alguns especialistas falando. Você vai encontrar o Conexão Farmácia com certeza para desenvolver. Então você não tem mais limitação tanta de conhecimento. Outro ponto dessa oferta é que ela é muitas vezes gratuita, então cai aquela desculpa do investimento, eu não tenho condição de investir agora, então tem oferta de conhecimento gratuito. E um outro ponto, né? Nós estamos falando da oferta de conhecimento, agora vamos falar da oportunidade de você aprender aonde o ambiente é mais rico, que é no dia a dia, que a gente chama de on the job, né? Que é aquilo que você está ali no dia a dia. Você aprender com o seu par, com seus parceiros, com o consumidor, quando você o questiona, quando você conversa mais com ele, entende a necessidade efetiva dele. E, Marcelo, com a indústria também, né? Então a Apsen tem várias iniciativas que fornece efetivamente para o profissional da farmácia e às vezes até o mesmo representante que vai na farmácia, que tem um conhecimento técnico específico mais aprofundado sobre um determinado produto ou categoria. Então, pede para ele, consome um pouco mais desse conteúdo, aproveita. Ô Wagner, muito legal, mas assim, o pessoal que está nos assistindo agora, geralmente as pessoas querem saber de ações práticas. Traz para a gente aí algumas ações práticas que o pessoal que está nos assistindo pode implementar já no seu dia a dia. Marcelo, olha só, no dia a dia a gente não percebe, isso acontece em muitas farmácias, a gente percebe que muitos profissionais têm isso na veia, de buscar sempre o desenvolvimento, estar sempre antenados, estarem se movimentando efetivamente para crescer todos os dias, adiciona um pouco de conhecimento todos os dias. Mas tem umas coisas que são interessantes. Vou dar um exemplo, um farmacêutico, muitas vezes ele detém o conhecimento dentro da farmácia, o conhecimento científico, técnico, né? Ele é o grande propulsor, né? Ele tem essa capacidade de
multiplicar esse conhecimento? Ele precisa assumir essa responsabilidade. Eu costumo até dizer que tem 3 tipos de liderança dentro da farmácia. O primeiro é o líder do conhecimento, que é o farmacêutico. O líder da gestão, que é o gestor. E o líder do atendimento, que é o balcão, o caixa, enfim, aqueles que estão mais ligados diretamente ao consumidor. Aí, voltando para o farmacêutico, olha só que ação prática bacana. Será que o farmacêutico tem uma rotina para multiplicar aquele conhecimento? Eu vou em algumas farmácias e eu vejo que alguns farmacêuticos, eles têm uma rotina de reuniões, mesmo que micro reuniões, 15 minutos, na troca de turno, onde ele vai lá e traz, por exemplo, um conhecimento novo sobre legislação, sobre uma categoria específica, sobre uma regulamentação nova que chegou, sobre receituário eletrônico. Então ele começa a entender que alguns conhecimentos são necessários, porque eles são necessários por conta das mudanças do momento, mas outros eles podem entrar numa esteira de desenvolvimento. Então, o que o farmacêutico faz? Ele começa a fazer uma vez por semana, por exemplo. Uma vez por semana é suficiente, 15 minutos, na troca de turno, todo mundo informado. É uma atitude bacana. A outra são os comportamentos do time, né? Um gestor que também pode buscar o farmacêutico para conhecer mais, o farmacêutico que pode buscar o gestor para entender um pouquinho mais os indicadores da farmácia, assim como o balconista. Quais são os indicadores? Eu quero aprender sobre ticket médio, quero aprender sobre faturamento, quero entender para contribuir mais efetivamente. Tudo isso, esse pequeno comportamento, às vezes em 5 minutos de conversa com alguém que domina, você amplia o seu conhecimento. A gente precisa criar esse ambiente dentro da farmácia de desenvolvimento para ele ser contínuo, para ele não ser só conectado àquelas ações pontuais quando vai ter um treinamento efetivo, né? Eu posso ligar para um representante da Apps e falar assim, cara, dá um pulo aqui, eu queria entender um pouquinho melhor isso sobre probióticos ou sobre vitamina D, e aí eu aprendo efetivamente aquilo. Você quer ver alguns limitadores que tem de desenvolvimento da farmácia, cara? Muitas vezes as pessoas querem crescer, né? Mas elas não manifestam que elas precisam crescer, que elas querem crescer. Eu vou dar um exemplo. O caixa ele quer ser balconista, mas o gestor não sabe e o caixa nunca falou. Então, se você não tiver pelo menos essa manifestação, você efetivamente não sai do lugar, porque ele não vai te dar oportunidade, porque ele não sabe daquilo, a coisa entra num piloto automático e você não percebe. E aí você fala assim, poxa, mas como que um caixa poderia se desenvolver para ser um balconista? Ele pode ter iniciativas também dele, no momento de ociosidade, às vezes entender um pouco a dinâmica das categorias, conversar com alguém, como é que funciona a categoria aqui, como é que funciona os medicamentos de prescrição, se informar um pouquinho mais, aonde estão colocados os produtos para encontrá-los com facilidade, né? Encostar no balconista e observar o atendimento do balconista, muitas vezes mesmo que a distância ali, mas observar com cuidado como é que ele lida, como é que ele aborda, que tipo de pergunta ele faz, quais são os limites dessa abordagem, conversar às vezes com o farmacêutico, pedir uma orientação, conversar com o gestor, enfim, tudo isso que a gente está falando, Marcelo, é iniciativa. A gente fica esperando do gestor ou de alguém, ou lá da matriz, da central, que vem a orientação para o nosso desenvolvimento. A gente pode aprender no dia a dia, mas a gente precisa estar disposto efetivamente a isso acontecer. Eu tive recentemente numa farmácia e foi interessante, porque eu vi um farmacêutico, um balconista, estava fazendo curso de farmácia, né? Efetivamente muito legal, bastante focado no desenvolvimento das competências técnicas, mas pouco focado ou pouco interessado nas competências de gestão. Ele meio que ticket médio, faturamento e outras coisas, indicadores operacionais da loja, ele não interessava. Só que a rede que ele estava trabalhando, ela tem uma predominância de gerentes farmacêuticos. Então, se ele se interessa mais pelos indicadores da loja, pelos mecanismos de gestão, ele acelera o desenvolvimento dele, né? Então isso é muito legal, é entender o ambiente que eu estou, quais são as oportunidades que podem ser criadas, né? E que eu efetivamente posso fazer essa iniciativa de desenvolvimento. Não preciso ficar esperando que os outros me deem. Tem uma frase até de um consultor que ele diz, do Pedro Mandelli, que ele diz o seguinte: a maior parte das pessoas não quer crescer, ela quer ser crescida. Esperando o outro. Não, comece a tomar a iniciativa, né, no seu dia a dia, porque a oportunidade de crescimento é gigante no seu próprio ambiente.
Wagner, até para reforçar um ponto que você trouxe que eu achei bem interessante, e aquelas habilidades que realmente impactam no negócio, impactam nas vendas, como é que o profissional pode desenvolver essas habilidades? Olha só, é uma conexão que é importante ter consciência, né? Muitas vezes o profissional de farmácia ele está numa atividade de operação, está tão focado nas tarefas que ele não para pensar que efetivamente cada tarefa que ele produz ou cada competência que ele se desenvolve precisa impactar nas vendas. Porque se não impacta nas vendas, logicamente a empresa não faz reinvestimento, não prospera. E se ela não prospera, ele também, por consequência, não irá prosperar. Efetivamente, pelo menos não naquele negócio, né? Efetivamente. Então, é importante entender que as habilidades precisam estar conectadas com isso. Agora, o que eu percebo também, até voltando um pouco atrás, que a gente falou lá da questão do tempo para desenvolvimento, eu percebo que as pessoas têm dificuldade num ambiente tão complexo e tão dinâmico, em que tudo parece impactar nas vendas, né? Efetivamente, de organizar esse conteúdo. Eu acho que o grande segredo para quem quer se desenvolver, e às vezes tem que ter uma iniciativa pessoal, porque quando você tem uma iniciativa da empresa, ela está estruturada, ela está determinada. Olha, você vai aprender agora sobre receituário eletrônico, você vai aprender agora sobre, sei lá, PBMs, né, efetivamente. Então vem aquele curso montadinho, estruturado, maravilha. E agora quando você quer se desenvolver, que você olha para um monte de coisas que você precisa se desenvolver, você fala, como é que eu vou organizar isso? Então o grande segredo é estruturar, é parar um tempo, olhar e falar assim, quais são as habilidades que eu preciso desenvolver e que impactam o meu desenvolvimento e impactam o negócio. Quando a gente fala impactar o negócio, impactar a venda. Então, olhando para esse universo, eu penso em algumas, tá? Aquelas competências que são tradicionais da função já, né? E aí a minha pergunta é a seguinte, quais são as competências da minha função? Essas são as mais fáceis, porque elas estão ali já explícitas muitas vezes no negócio, são os motivos pelos quais você foi contratado. Mas efetivamente eu tenho que fazer uma nova pergunta. Baseado nessas competências da minha função, quais são as demandas mais atuais? Então, quando um farmacêutico, por exemplo, vai fazer esse questionamento, ele começa a olhar o receituário eletrônico, a telemedicina, né? Como é que o meu consumidor está reagindo à atenção farmacêutica. Então, tem algumas competências que ele precisa desenvolver. E aí, quando a gente já falou de tecnologia, né? A outra que vale para todo mundo é como é que a tecnologia está impactando o meu negócio. Então, eu estou fazendo atendimento via WhatsApp, a gente tem visto o atendimento cresceu absurdamente. Isso trouxe uma facilidade, trouxe conveniência? Sim, trouxe, mas também trouxe alguns atritos que não haviam tanto no presencial, porque eu já estava mais habituado. Então, às vezes, o tempo de resposta, a forma da resposta, se ela é cortês ou não é cortês, se ela é dentro do tempo. E como é que eu posso aprender isso? O mercado todo está aprendendo. Então você está ali na linha de frente, eu começo a observar, né? Eu começo a ficar mais atento se uma resposta agradou, se tem um sinal, um feedback negativo, por exemplo, num atendimento, eu não posso simplesmente reagir emocionalmente, eu tenho que pensar, refletir e dizer o seguinte, opa, esse sinal foi um sinal de insatisfação. Por quê? O motivo está no cliente ou o motivo está na forma como eu abordei? Então eu vou aprendendo com esses micro feedbacks que tem no meu dia a dia. Então da consciência tecnológica é isso, né? Olhar para, por exemplo, para o e-commerce da farmácia ela tem, para o sistema de WhatsApp que é o atendimento, para o delivery se ele está funcionando, quais são os gargalos, como é que eu posso efetivamente contribuir e desenvolver competências para isso. E aí eu tenho uma forma que eu costumo dizer que é muito interessante quando a gente vai olhar para a venda, para o sellout, que a gente chama de sellout, que é vender para o consumidor, que é segmentar ele em 4 pilares de desenvolvimento. Por exemplo, tudo que está ligado ao negócio, ao sucesso da farmácia, está nesses 4 pilares. O primeiro é a disponibilidade. Sem produto não tem venda. Então, não importa a minha posição, se eu sou um balconista, um farmacêutico, um gerente, enfim, o caixa, porque o caixa também captura essas reclamações de vendas. Às vezes a gente vê alguém falando que não tinha o produto e o caixa simplesmente ignora e ninguém fez nada com aquilo, né? Com aquela informação, ou ele manifesta no próprio caixa, às vezes não manifestou no balcão, manifestou no caixa. Então, todo mundo tem que estar consciente de que se não tem produto, não tem venda. E aí eu começo a olhar para algumas características específicas dessa disponibilidade.
Tem alguns produtos que eles têm que ser disponíveis porque são fruto do receituário. Só que mesmo o fruto no receituário, ele tem um hábito prescritivo do médico, por exemplo. Tem alguns produtos que são prescritos normalmente numa receita 2 caixas, não é uma caixa só. Então não adianta eu ter uma caixa na farmácia, eu preciso ficar ligado nisso. Eu tenho que ter 4 caixas, então eu preciso entender esses mecanismos para efetivamente dar a minha contribuição. Eu vou dar um exemplo que é muito legal para farmacêutico, apesar deles dominarem bem isso, porque eles fazem a gestão dos controlados, mas olha as principais moléculas da farmácia, aquelas mais prescritas. Dá uma conferida no estoque, vê se tem múltiplos de caixas conectadas com o hábito prescritivo do médico. São 3 caixas, são 4 caixas. Tem gente perdendo venda, às vezes, de um produto que ele é bastante prescrito por não ter a quantidade de caixa, aí vai para outro. E aí, se a gente for aprofundar essa discussão um pouquinho mais até aqui, o próprio sistema de estoque é uma forma de eu também aprender. Porque às vezes o sistema de estoque ele existe para regular esse estoque, que a gente chama de estoque base. Mas às vezes, como você não tem demanda, dá uma falha nesse sistema. Então eu preciso estar ligado. O que eu quero dizer com isso? Se você quer estar conectado com vendas, procure se interessar pelo sistema de estoque, como ele funciona, por que ele funciona, quais são os hábitos prescritivos de alguns medicamentos, se é OTC aquilo que funciona mais ou funciona menos numa exposição. Eu quero fazer uma exposição de um produto, por exemplo, mas eu não tenho quantidade necessária, porque eu vou ter que tirar do ponto natural para fazer um ponto extra. Enfim, tem uma série de aprendizados que são do negócio, que você vai capturando na observação. E aí, já seguindo a ponte, né, o próximo pilar é a visibilidade, né? Quais são os produtos que são mais sensíveis à visibilidade, que impactam, né, a compra por impulso, por exemplo? Tem um aprendizado que só na farmácia você aprende. Porque assim, os livros mostram para você ponto de exposição, dizem que uma ponta de gôndola é o melhor local, e às vezes naquela farmácia, por conta de layout, ela não é o melhor local. Nem sempre. Porque de repente ela está posicionada numa entrada da farmácia onde as pessoas estão preocupadas em entrar primeiro. Passou o ponto de exposição, né? Às vezes você fala, mas eu tenho um ponto de exposição ótimo no checkout, vou pôr os meus produtos principais ali. Mas às vezes ele está um pouquinho além de uma faixa amarela que já vai ser chamado para ir para o caixa e ele não tem o acesso, né? Então são pequenos detalhes que com observação você consegue entender. Como eu falei no começo, né, a questão da circulação dentro do PDV mudou bastante. Então você tem o consumidor transitando por áreas diferentes ou ficando menos em algumas áreas, né? Logicamente que isso está voltando mais essa circulação, mas é importante. Tem algumas redes que têm mecanismos, logicamente, mais sofisticados, mapa de calor, né? Eu brinco que o mapa de calor da Independente, muitas vezes, é o chão desgastado. Você fala onde é que o consumidor anda mais. Então você começa a entender um pouco dessa movimentação e sabe se aquele produto que você precisa aumentar a venda, que te dá mais rentabilidade, ele deveria estar no primeiro, no segundo ou no terceiro balcão, por exemplo, né? E aí, Marcelo, nós vamos para outro pilar, que é o do treinamento, do conhecimento efetivo. Quais são os conhecimentos que eu preciso desenvolver? E quais são as categorias mais importantes que eu preciso desenvolver conhecimento? Se a gente parar um tempinho para pensar naquela farmácia, na característica daquela farmácia, por exemplo, se eu tenho mais idosos, né? Se eu tenho mais jovens, se eu tenho mais gente de academia, eu começo a entender que algumas categorias demandam um pouco mais de conhecimento. E se elas demandam mais conhecimento, o que eu faço? Lembra das ações práticas? Eu coloco na minha listinha, aprender sobre colágeno, aprender sobre probiótico, aprender, sei lá, sobre dermocosméticos, sobre vitamina D, por vitamina exemplo, D, hoje, né? Exatamente. Então eu começo a colocar numa sequência quais são os conhecimentos que eu preciso adquirir. Isso você começa a entender que você consegue colocar energia no seu desenvolvimento de forma estruturada. E, mais uma vez, você organiza dentro do tempo. Porque você está ali no melhor ambiente para aprender. Você tem, inclusive, pessoas que podem te ajudar. E aí você coloca numa sequência legal. E o outro pilar está relacionado ao aspecto comercial, principalmente precificação. A gente tem muita gente, às vezes, da farmácia que está num ambiente mais sofisticado, às vezes uma farmácia
de um poder aquisitivo melhor, né, do consumidor, e às vezes você tem dificuldade de vender valor, né? Você está vendendo preço. Então é importante entender essa mecânica. Quanto mais valor eu agrego à venda do produto, à abordagem, menos sensível o consumidor fica ao preço. E isso é uma equação extremamente positiva para a farmácia, porque no fundo ali, na questão financeira e operacional ali, quando você vai ver o resultado, você teve mais rentabilidade, mais satisfação, impacto estratégico e tudo mais. Bem, Wagner, agora a gente está chegando para o final aqui do nosso bate-papo e sempre aqui no Conexão Farmácia a gente tem um momento final que são as dicas, né? Então, pedir para você dar dicas aqui para o pessoal do varejo farmacêutico. E muito importante também, Wagner, diante de tudo que você trouxe para a gente, como é que o profissional, né, o profissional do varejo farmacêutico, pode realmente assumir a condução do seu desenvolvimento profissional? Dá algumas dicas aí para o pessoal. Bom, pessoal, como vocês puderam perceber, eu tentei fazer algumas provocações aqui para a gente utilizar aquilo que a gente já tem disponível, né? Que são as fontes inesgotáveis de aprendizado do seu dia a dia. Além daquelas fontes formais que a própria farmácia ou seu local de trabalho oferece, né? Você tem fontes inesgotáveis dentro da internet, com seus pares, com os parceiros, como a Apsen. Então, não há desculpa, né, para a gente não construir um caminho de desenvolvimento. Eu costumo dizer, eu gosto de usar uma frase até que está no brasão da cidade de São Paulo, que é duco ou não duco. Quem não conduz é conduzido. Então, assuma aí o protagonismo do seu desenvolvimento profissional, fazendo melhores escolhas. Eu vou dar um exemplo que, inclusive, essa semana eu estive observando. Muitas vezes a gente reclama que a gente não tem tempo, efetivamente, para fazer, mas na realidade a gente escolhe outros caminhos. Eu tenho no meu celular, por exemplo, Marcelo, até um acompanhamento de como eu estou usando as redes sociais aqui, quanto tempo eu fico. Então aparece lá, quanto tempo você ficou no LinkedIn, quanto tempo você ficou no Instagram, quanto tempo você ficou, de repente, no Facebook. E aí você começa a perceber que algumas, logicamente, de forma muito produtiva e outras porque você está consumindo entretenimento. Se você consome entretenimento, é importante o entretenimento? É sim, mas por que não achar um espacinho, que a gente chama aqui de microlearning, que são aqueles aprendizados pequenos? Em 5 minutos, se você assistir um vídeo do Conexão Farmácia, ou assistir alguma outra atividade, ou ler um e-book que às vezes demora 3, 4, 5 minutos, ou uma matéria em um dos sites do Panorama Farmacêutico, do Guia da Farmácia, da ABC Pharma, do Quintal Apsen, do Sindus Pharma, entender um pouquinho de mercado, você traz pequenas contribuições. Então, assim como você na farmácia recomenda para o seu paciente doses diárias, né, ou dos medicamentos ou de vitaminas, faça isso no seu dia a dia. Adicione doses diárias de aprendizado no seu dia a dia, assumindo essa condição de condutor do seu próprio desenvolvimento. Perfeito, excelente, Wagner. São informações aí extremamente importantes. Acho que o objetivo que a gente tinha inicialmente aqui com esse vídeo, né, que fazer com que as pessoas cada vez mais busquem, né, desenvolvimento, acho que foi atingido. Quero agradecer demais aí a sua presença, ter aceito o nosso convite. Muito obrigado, viu, Wagner? E uma das coisas que eu acho que vale a pena o nosso investimento de tempo, de energia, de carinho, é o propósito nobre da saúde, né, Marcelo? Tudo isso que a gente faz efetivamente, ele tem um impacto na vida das pessoas que buscam você no balcão por alguma razão, por uma angústia, um desconforto, ou uma vontade mesmo de ter melhor qualidade de vida, né? Então, tudo que a gente está proporcionando do ponto de vista de desenvolvimento profissional, que é para nós, efetivamente está impactando a vida das pessoas. Eu acho que é legal a gente ter consciência disso e por isso vale a pena, né? Invista mais em você, invista no seu desenvolvimento profissional e tem um e-book sobre essa nossa conversa, né, Marcelo? Eu acho que espero que seja bastante útil para vocês. Um beijo no coração e obrigado, Marcelo e a Apsen, por essa oportunidade. Obrigado, Wagner. Bem lembrado. Então, o e-book, pessoal, está aqui no link, na descrição logo abaixo. O e-book foi elaborado com muito carinho aqui pelo Wagner, trazendo várias informações, trazendo aí um compilado de tudo que ele abordou aqui no nosso vídeo. Um grande abraço a todos. Já deixa o like aqui no vídeo, né? Merece aqui, Wagner merece todas as informações que ele trouxe. Deixa o like e compartilhe esse conteúdo com seus amigos. Compartilhe conhecimento e desenvolvimento com seus amigos também. Um grande abraço.